Se você é uma pessoa que sente dentro de você que as suas inclinações são pro bem, provavelmente você é essa pessoa, né? A gente quer melhorar e a gente sente que quando a gente faz coisas boas é mais feliz, quando a gente serve a gente é mais feliz. Não tenha medo de mudar de vida, não tenha medo de mudar o seu caminho, não tenha medo de sair disso, porque pra mim foi a maior transformação de vida eu mudar de dentro pra fora quem eu sou, de quem eu era. Então eu construí uma nova Manu quando eu revivi em Jesus, quando eu renasci com Jesus. Então, esse bem é um chamado do Espírito Santo. E o único caminho é Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, não tem como, não tem outro jeito, não tem outro caminho. Uau. Esse é o único. Como se tornar a sua melhor versão? Você falou uma coisa muito forte, assim, quando você, né, na sua adolescência, mudou o ambiente e parece que as coisas mudaram. Hoje você tem uma hipersensibilidade ao ambiente, assim, você seleciona muito quem vai estar à sua volta, você está muito ligado nisso? Muito. E acho que o ambiente é uma das coisas que mais tem peso mesmo. Pode ser um impulsionador ou pode ser uma escada para baixo. Então, eu prefiro me resguardar do que ir para um ambiente que não me faz bem, criar o meu ambiente e depois experienciar esse ambiente quando eu tiver a oportunidade. Que foi o que eu fiz, porque quando eu percebi que o ambiente estava sendo muito negativo para mim, eu pensei, tá, mas eu não tenho acesso hoje a um ambiente positivo. Então eu vou me resguardar, eu vou consumir coisas positivas. Aí que entrou vários dos podcasts motivacionais que eu tava falando pra você, de desenvolvimento pessoal. No meu quarto, eu criei meu próprio ambiente. Nas minhas redes sociais, eu comecei a consumir o meu próprio ambiente. Que legal. Leitura, eu li muito desenvolvimento pessoal. E depois aquilo era tão meu que eu comecei a ter interações com pessoas desse jeito, que me levavam para lugares desse jeito. E assim eu fui construindo a minha vida de uma maneira diferente. Tudo por causa do que eu consumia e me deixava consumir. Porque a consumação de conteúdo, ela não é passiva, ela também consome a gente de volta. O que a gente deixa aparecer ali, quando a gente tá mexendo na tela, entra, mesmo sem a gente querer. Forte isso, né? Uhum. A gente tem que estar ligado em tudo que a gente consome, no que a gente escuta, no que a gente vê. Mas eu queria que você falasse, o que realmente é um glow up, assim? É uma virada, não é uma virada? O que significa pra você dar um glow up? Eu acho que o glow up, ele é muito usado principalmente para atributos físicos, mas eu gosto de falar do glow up como algo geral, de pessoa. Sim, pra dar um glow up é uma parada... E eu acho que é uma construção que nunca para. Então, todo meu momento de glow up, eu gosto de ter essa comunicação fácil para as pessoas, tipo, como ter o seu glow up. Mas é uma construção de vida. Eu não quero estagnar, eu não quero parar de melhorar como pessoa, nem acho que isso tem relação com o que eu acredito, porque a partir do momento que eu sou cristã, eu acredito que a gente sempre tem que buscar ser cada vez mais santo, ser cada vez mais próximo do que Jesus era. Então, num constante melhorar do que nós somos, esse é o glow up. E eu acho que o glow up tá muito no momento de começar. Então tá, vou ser a minha melhor versão. Acho que o glow up tá muito relacionado com melhor versão. Porque você pode usar isso aparência, você pode usar isso quando você fala do que você é como pessoa, da sua essência, de melhorar os seus valores. Então, acho que o glow up é muito mais do que diquinhas de beleza, diquinhas de como se vestir melhor. Porque tem gente que acha que meio que só aparência deu um glow up, só deu uma repaginada. Uma repaginada, né? A minha aparência mudou muito desde que eu comecei a melhorar como pessoa. Mas acho que o que mais me deixa feliz não é como eu mudei como Manu física, mas sim como eu mudei como Manu essência, como Manu ser humano. Porque a beleza, a aparência é muito efêmera. É verdade. E eu acho que a gente tem que agregar valor às pessoas que estão ao nosso redor pelo que nós somos. Você falou uma coisa incrível, porque não tem como a nossa aparência vai ser influenciada a partir do momento que a gente trata a gente bem. Uhum. E a gente trata a gente bem quando a gente tá bem resolvido. E a gente tá bem resolvido quando tem aquela dose de amor próprio.
Então acho que uma coisa leva a outra. No final, e o inverso é verdadeiro, né? Quando você tá no momento, cara, você tá se tratando mal, você tal, isso reflete na sua aparência, né? Quantas vezes a gente já jogou pra amigo e falou assim, amiga, você tá com a cara de acabada. Né? Então, porque você vê que ela não tá no momento, puta, tá pra baixo ali, tá fazendo coisas que lhe fazem mal. Então, eu gosto muito desse conceito. É novo pra mim, assim. Glow up, assim, mas eu gosto de dar uma virada. Eu acho que esse jeito de falar é novo, mas já é algo que vem de muitas gerações. É o desenvolvimento pessoal, no fundo. Quando eu cheguei, você tava gravando pra um conteúdo seu, falando da sua jornada pro Ironman, você ainda mostrei que você vai fazer no Rio de Janeiro. Foi um ciclo que mudou a minha vida, assim, treinar o ciclo do Ironman. Eu treinei de 2019 a 2024 ali com muita força. Eu vivi mesmo, sabe, a vida da planilha, 21 a 24 horas semanais ali, liderado por alguém, seguindo ali a risca. E foi uma jornada transformadora pra mim, assim, o Iron. Por que você decidiu fazer o Ironman? Eu sou movida a desafios. Eu amo superar a mim mesma. E eu sei que eu consigo chegar lá. Mas o Ironman especificamente veio de eu ter começado a correr. E aí eu vi que a distância mais desafiadora que eu conseguia treinar em médio prazo era meia maratona. Treinei, fiz a meia maratona já pensando na maratona. E aí eu vi que eu conseguia fazer uma maratona num tempo X. Então, até esse momento, fui treinando visando a maratona. Chegando perto da maratona, me dei uma machucadinha. E conversando com o meu treinador, eu falei... Eu já nadava nessa época, porque eu sou uma pessoa com um corpo mais robusto, vim da musculação, então a corrida pra mim ela é muito lesiva, ainda que eu tenho pé chato, eu tenho um osso a mais no pé. Então assim, eu tenho as minhas dificuldades com a corrida. Eu gostava muito de esporte e de endurance, então comecei a nadar muito. Às vezes eu nadava 1h50, eu realmente estava curtindo muito o endurance, não só na corrida. Mas eu comecei a correr e fazer o ciclo de maratona e todo longo que eu fazia eu chorava de alegria. E aí depois da maratona eu fiquei com uma sensação de que eu não posso não ficar no endurance. Eu preciso fazer algum esporte de longa duração que faz com que eu me acalme, que faz com que a minha ansiedade baixe, que eu consiga colocar os meus pensamentos no lugar mesmo sem pensar. Então, eu amo o estado meditativo que eu entro quando eu tô fazendo uma corrida forte, quando eu tô fazendo um treino importante, quando eu tô ali no meu limite. E eu vi que a união dos três é bem isso. Agora, eu entrei já mirando o Ironman, porque como eu tinha feito uma maratona, como eu já nadava bastante, eu... Já quis ir pro pau logo, né? É que eu sabia que fazer um olímpico ia ser muito rápido pra mim, pra eu conseguir chegar no nível de fazer um olímpico. Tanto que eu comecei a pedalar em novembro, e agora em abril eu fiz um olímpico e peguei até pódio, segundo lugar na minha categoria, porque eu já tinha uma bagagem no esporte. Então eu visei o Ironman porque eu sabia que ia ser desafiador, eu ia ter que me dedicar nesse ciclo e não ia ser mole. E eu gosto de desafios. Então eu já tô olhando pro próximo até. Muito legal, eu gosto isso muito do que... Cara, o que é desafio bom? Eu sempre aprendi na minha vida a resumir. Cara, como que eu sei que esse desafio é bom? Te dá um frio na barriga, mas te colocar num estado de, cara, eu preciso dar o meu máximo. Sim, então esse é um bom desafio pra você. Às vezes vai agregar, né? Porque o esporte não vai fazer mal nenhum. Só se você sofrer um acidente. Tem uma placa na entrada do estádio Arthur Ashe, que é do US Open, que tá em ferro gravado assim: Pressure is a privilege. Pressão é um privilégio. Você aprender intencionalmente a colocar em lugares de pressão é um privilégio, porque a zona do crescimento tá aí. Agora, uma pressão que vale a pena, uma pressão que faz sentido, uma pressão que tá dentro de um desafio que pra você, cara, isso daqui me faz bem. Um Ironman pra você vai ser desafiador, mas, cara, tá de acordo com o estilo de vida, com coisas que eu acredito que são boas pra mim, que fui eu que escolhi, ninguém escolheu pra mim. E também tem muita questão de, pô, meu dia pode ter sido ruim, eu posso estar numa baixa no trabalho, nas minhas redes sociais, mas eu sempre vou ter o esporte ali comigo, que é o meu momento comigo mesma, que nada mais disso importa. Eu não sou a Manu criadora de conteúdo, a Manu empresária quando eu tô correndo. Eu sou simplesmente a Manu correndo, sem de fato, uma pressão das outras coisas. Sou simplesmente eu correndo, simplesmente eu nadando.
E eu acho que é uma conexão muito pura de você com você mesma. Por isso que eu amo tanto o Endurance. Porque daí dá tempo de eu sair daquela euforia inicial. Eu acho que 5 minutos não dá tempo de sair. 10 quilômetros também, tô começando a entrar nesse estado meditativo. Mas quando eu fico horas fazendo um esporte, horas ali pedalando, eu entro numa paz comigo mesma. De quem eu sou de fato. Porque eu não sou o que eu faço. Eu não sou o meu trabalho. Eu sou a Manu. Eu sou um ser humano com os meus valores, com os meus anseios, os meus medos, minhas vontades. E é com essa pessoa que eu me conecto quando eu faço esporte. Muito bom. Você acha que um desafio é uma estratégia para dar um glow up na vida, assim? Com certeza. Ó, acho que falei certo? Peguei o mood, hein? Cria muita autoestima. Porque quando você entra num desafio que só depende de você, por exemplo, para eu pegar a minha categoria no meio Ironman só depende de mim, que é o meu objetivo. Eu quero muito pegar uma vaga para o Mundial. Para eu fazer isso, só depende de mim, do meu desempenho nos meus treinos, de eu dar o meu melhor. E eu sei que eu consigo ou não dar o meu melhor. E saber que só depende de mim e chegar perto disso, ter um resultado legal, porque eu me esforcei, porque eu batalhei, porque no dia que eu não queria fazer, eu fui lá e fiz, isso aumenta muito a autoestima. Não tem como você não sair melhor do que você entrou quando você faz isso. E você consegue levar isso para as outras áreas da vida. Eu virei uma pessoa muito mais resiliente no trabalho, resiliente quando as coisas estão desconfortáveis. E isso não vem da Manu que eu era antigamente antes de fazer esporte. É uma nova Manu, uma pessoa com muito mais força interna para fazer acontecer. O que te tira do sério hoje? Ai, uma coisa que me tira muito do sério sou eu mesma. Quando eu sei o que é certo, quando eu consigo fazer o que é certo e eu sou covarde de fazer o que é errado. Como assim? Me explica melhor. Tem relação principalmente com o que é certo falando biblicamente. Então, eu mentir é uma coisa que me deixa profundamente magoada comigo mesma. Sim. Eu agir errado sabendo que é certo é uma coisa que me deixa profundamente magoada comigo mesma. Ótimo. E eu me cobro bastante com relação a isso. É isso que mais me tira do sério, quando eu sei o que é certo, mas pensando no momento e não a longo prazo. Não pensando nele, mas pensando em mim, eu faço a decisão mais egoísta. Então, isso é o que mais tem me tirado do sério, o que mais me deixa chateada. Sempre volto pra igreja com o rabinho entre as pernas, claro, arrependida. Mas eu vejo também que os desafios, quando a gente começa a vencer essas coisas pequenas, eles ficam maiores também. Então acho que cada vez me tira mais do sério errar com isso. E principalmente com coisas que eu sei que é certo. Mas isso acaba sendo um grande cinto de segurança, né? Você ficar, entre aspas, chateada com você, talvez não seja a palavra chateação, mas você fica, de uma certa maneira, poxa, com você mesmo, quando você comete, isso é uma autoanálise, né? Você mesmo, quantas pessoas que só descobrem uma falha quando alguém aponta? Você ter a capacidade de apontar as suas próprias falhas, começa a ser um nível de autoconhecimento, autorreflexão, autorresponsabilidade. Então, muito legal, isso acaba sendo um cinto de segurança. Eu vejo que é uma... É positivo porque eu uso isso a meu favor também. Sim. E cada vez erro menos nas mesmas coisas. Mas erro muito. Eu erro muito, nossa. Mas errando que a gente aprende também. Eu falei agora com a reunião com o time lá em cima. E uma pergunta que você deve receber muito assim também. E eu recebo direto. É aquela coisa que é o seguinte. Caio, se tu pudesse voltar atrás, você mudaria alguma coisa na sua vida? Eu não mudaria nada. Nada. Não significa que o passado não me trouxe grandes lições, pelo contrário. Eu acredito, se eu tivesse o desejo de pegar uma máquina do tempo e voltasse atrás, eu acho que eu ia chatear muito a Deus. É como se eu tivesse falado para ele, o senhor não fez como, né, o senhor não foi certo naquele momento, então deixa eu voltar e fazer diferente. É como se eu não tivesse acreditado nas coisas que eu vivi como são importantes para mim. Então eu acredito muito nesse lance eu fico incomodado quando eu erro também, mas eu vejo que essa incomodação é um cinto de segurança, significa que eu percebo as minhas falhas, né?
e você perceber as suas falhas, eu acho uma virtude maravilhosa, maravilhosa de quem tá evoluindo sempre. Oi, Manu, tudo bem? Tudo. Eu gostaria de saber de você qual foi a crença mais limitante que você teve que desconstruir na tua vida e o que precisou morrer em você para vir esse glow up que você teve num tempo tão seguro. Boa pergunta. Tem uma crença que era a do imerecimento. Que eu precisava fazer muito para atingir um lugar, que eu precisava de muito esforço. E que se não tivesse esforço, não valia a pena. Se não tivesse esforço, aquilo não estava certo. E, na verdade, não. Na verdade, o esforço pelo esforço, ele não constrói nada. Então, essa foi uma das maiores crenças que eu tive que romper comigo mesma, porque eu quebrava com o meu ciclo de criatividade, me colocando em trilhões de atividades. Eu causava uma impossibilidade de eu mesma pensar ao longo do dia, e aquilo fazia com que eu perdesse o sono. Porque eu fazia tanta coisa só por fazer, só para me sentir que eu estava me esforçando, para eu sentir que eu merecia alguma coisa, que no final as coisas estavam perdendo um pouco sentido. E isso entra não só no trabalho, não só na pessoa que eu tava buscando ser também com relação ao meu desenvolvimento pessoal, mas também em relacionamentos. Porque as coisas podem ser leves, a gente pode fazer o que a gente sente inspiração pra fazer e muitas vezes vai ser leve. Pra mim era muito estranho ser leve, porque eu cresci achando que as coisas tinham que demandar de todo o suor que eu tinha pra entregar e não podia sobrar energia dentro de mim, porque senão tava errado, senão eu não merecia construir o que eu tava construindo. Então, pra mim, entender isso fez com que tudo se tornasse mais leve e eu vivesse uma vida que, de fato, faz com que eu seja muito feliz o tempo todo, faz com que eu seja uma pessoa que constrói muito mais, porque essa leveza e essa criatividade que vem de eu conseguir estar livre, me sentir livre, é muito gratificante. Então essa foi a maior crença que eu tive que quebrar. E o que precisou morrer em você para vir de verdade esse glow up que a gente consegue ver na internet como que tudo fluiu, até de forma... Quem vê de fora vê que foi uma coisa muito rápida, mas sabemos que não é assim que funciona o processo. O que precisou morrer dentro de mim, de fato, foi eu dar ouvidos à negatividade. Então, eu sei que eu era uma pessoa que o mal tinha muito poder sobre mim. E eu dava muito ouvidos a isso. Todas as crenças negativas sobre mim mesma não vêm de Deus, definitivamente. Elas não vinham. E eu cultivava aquilo dentro de mim, porque eu não sabia viver de outro jeito. Mas voltando a Deus, voltando à igreja, vivendo uma vida com Jesus do meu lado, eu tive que matar isso. E isso me levava a fazer coisas que no curto prazo pareciam muito legais. Mas não eram. Não construíam nada dentro de mim. Na verdade, destruíam tudo que eu tava construindo. E é muito difícil você abrir mão de uma coisa que faz tão parte da sua vida. Às vezes uma pessoa... Eu tô dando um exemplo aqui, porque não é o meu caso. Mas tem gente que acha que você só consegue ganhar dinheiro de maneira desonesta. Isso não é uma coisa que vem de Deus. A pessoa tem que matar isso pra ela conseguir ganhar dinheiro de maneira honesta. Acho que consigo fazer um paralelo disso com todas as coisas ruins que eu fazia na minha vida, porque eu achava que eu ia ser mais feliz vivendo daquele jeito. Então, toda a inveja, toda a amargura, todo o ciúme, todas as sensações ruins que eu cultivava dentro de mim, porque eu dava ouvidos a essa voz do mal, eu tive que ir desconstruindo. E ainda desconstruo dia após dia essa sombra, que é a sombra que todo mundo carrega, que é algo que a gente tem que diariamente buscar ser mais luz. Porque senão, a nossa inclinação, ela não é pro bem, a nossa inclinação natural. O nosso esforço tem que ser pra gente se unir mais à força do bem, dia após dia. Porque senão, eu caio de novo naquele buraco. Eu volto a ser a pessoa que eu não gosto de ser, a pessoa ruim que eu era. Eu era uma pessoa ruim, eu era uma pessoa maga, eu era uma pessoa muito invejosa. E aquilo não fazia com que eu fizesse nada na minha vida. Eu não construía nada sendo daquele jeito. Você falou da sua crença limitante, me identifiquei muito.
Foi porque eu acho que a coisa, acho não, quem acha tem dúvida, né? Eu tenho certeza que foi o que eu tive que quebrar. E eu achava que pra crescer tinha que sofrer. Se eu não chegava em casa morto, eu não era merecedor de um próximo estágio. E sabe aquela coisa, tem que dar o sangue, mas no sentido não literal do empenho, no sentido literal que, cara, se eu não tô sofrendo, eu não tô sendo merecedor. Aí eu falei assim, poxa, quem disse que né, desempenho não tem a ver com alegria, né, que empenho não tem a ver com diversão? Né, são coisas que dá pra caminhar junto, né? Eu consigo ser empenhado, mas me divertindo ao mesmo tempo. Se você fosse mandar um áudio no WhatsApp que esse áudio vai chegar pra todo mundo, o que conteria esse áudio? Nossa. O WhatsApp que vai assim, Manu, nós selecionamos você, a gente vai escolher um áudio seu e a gente vai encaminhar pra todo mundo que tem o WhatsApp. Só encaminhar um áudio pra gente. O que você falaria nesse áudio? Eu ia falar que se você é uma pessoa que sente dentro de você que as suas inclinações são pro bem, provavelmente você é essa pessoa, né? Porque a gente quer melhorar e a gente sente que quando a gente faz coisas boas, a gente é mais feliz. Quando a gente serve, a gente é mais feliz. Não tenha medo de mudar de vida, não tenha medo de mudar o seu caminho, não tenha medo de sair disso, porque pra mim foi a maior transformação de vida eu mudar de dentro pra fora quem eu sou, de quem eu era. Então, eu construí uma nova Manu quando eu revivi em Jesus, quando eu renasci com Jesus. Então, esse bem é um chamado do Espírito Santo. E o único caminho é Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, não tem como, não tem outro jeito, não tem outro caminho. Esse é o único.